Bem, nós vamos começar a apresentação aqui falando um pouquinho do forno elétrico, em função de que a maioria dos alunos comentou que tem forno elétrico. Que antes da gente entrar propriamente dito na queima, o importante é você verificar a instalação do seu forno, ter certeza de que foi utilizada a fiação correta, que a bitola do fio ela tem relação tanto com o fato do tamanho do forno, quanto com a distância entre o poste e o disjuntor. E o ideal é que você tenha um disjuntor somente para o forno. Também, obviamente, você precisa verificar a tensão, no sentido de, geralmente eles indicam 220, né? Mas você também deve fazer a escolha para ver se o forno é bifásico ou trifásico e que ele case com o sistema da sua casa. E também verificar se a tensão da sua casa ela não oscila muito. Porque se for um fornecimento de energia que tem muita oscilação, isso vai dificultar que o seu forno chegue na temperatura alta. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre o consumo. Ele tem muita relação com o equipamento que você está utilizando. Um equipamento novo que tem uma tecnologia melhor, ele em sistemas mais inteligentes, com certeza ele vai consumir menos energia do que um forno mais antigo com uma tecnologia antiquada e ultrapassada. Entretanto, essa evolução tecnológica não é o único fator que você tem que considerar para calcular o gasto de um forno. Especificamente para você calcular o consumo do seu forno, você vai pegar na sua conta de luz e vai verificar ali quantos quilowatts você consumiu no mês. E aí você vai fazer uma conta em que você divide o valor em reais dessa conta pela quantidade de quilowatts que você consumiu e você vai saber quanto você paga por cada quilowatt. Porque o valor ele diverge muito de acordo com o local que você mora. Tem algumas pessoas que moram no interior que têm uma taxa menor do que quem mora na cidade, porque eles consideram como um incentivo um tipo de conta diferente que é taxa rural. Bem, sabendo o valor do seu quilowatt, você vai dividir pela potência do seu forno. O meu forno tem potência 12. Foi informado pelo produtor do forno e consta inclusive no manual. E então eu vou chegar no valor gasto por hora do forno ligado. Mas atenção, esse valor é somente do consumo da energia elétrica. Então aqui na conta você vê localizado ali pela seta onde é que está indicada a quantidade de quilowatts que você consumiu. No meu caso eu consumi 498 quilowatts nesse mês. E a conta foi de R$ 405. Então eu dividi 405 por 498 e cheguei que cada quilowatt aqui para mim custa 0,813 reais. Então eu sei que cada quilowatt custa 0,813. Eu vou pegar esse valor de 813, multiplicar pela potência do meu forno e vou chegar no valor de que a cada hora o meu forno consome R$ 9,75. Então você pegou esses R$ 9,75, multiplicou por 8 horas de queima e cheguei à conclusão que o meu forno bifásico ele custa 62,40 centavos a queima de 8 horas. Se eu tenho um forno trifásico, ele é um pouco mais econômico. Ele consome 30% a menos o valor. Então eu vou descontar 30% de 62,40 e eu vou ter que a mesma queima vai custar 42. Mas isso lembrando que é só o valor da queima, a energia elétrica. Você ainda tem que considerar que a cada queima você tem o desgaste do equipamento, a mobília, a manutenção, as resistências, o termopar, que um dia eles vão desgastar e vão estragar, vão ter que ser trocados. Então eu considero aí de 15 a 20% a mais para o desgaste do equipamento. E você também vai considerar o seu tempo de trabalho, de enfornar e desenfornar. E aí você vai ver quanto custa a sua hora de trabalho, quanto tempo você fica para
colocar as peças lá dentro e tirar as peças de dentro, depende do tamanho do seu forno, e você vai somar isso também à sua queima. Uma das formas de você minimizar todo esse gasto que você tem com o forno, manutenção e queima, é queimar peças para outras pessoas, para colegas, amigas, enfim. Até porque às vezes você não tem uma produção tão grande, demora para encher o forno e quando você pega a peça de outras pessoas, você pode queimar com mais frequência e ter os resultados mais rápidos. Então, muitos alunos me perguntam como é que eu cobro? Tem várias maneiras de cobrar. Você pode calcular quanto que custa a queima e fechar o forno para a pessoa e a pessoa paga esse valor e queima, põe peça no forno inteiro. Você também pode cobrar por peça. Eu já vi também algumas pessoas que cobram por prateleira. Eu particularmente gosto muito de cobrar por volume, porque eu sei quanto gasta o meu forno. Eu sei o volume que ele tem, a metragem cúbica dele. Então, eu consigo saber quanto que custa o centímetro cúbico do meu forno. Aí eu vou queimar a peça de uma pessoa, eu calculo o tamanho dessa peça, que é a altura vezes a largura vezes a profundidade. Eu vou saber quantos centímetros cúbicos tem essa peça, vou multiplicar pelo valor do centímetro cúbico e vou ter o valor de queima da peça. Tem pessoas, como lá no ateliê, para facilitar o cálculo, porque a gente queima muita peça, são mais de 100 alunos. O que que a gente fez? A gente fez uma tabela de equivalência entre a metragem e o peso, uma relação aproximada, né? Que não dá para ser exata, porque aí é muito mais fácil a gente colocar todas as peças da aluna na balança, tem a tabela lá, quanto custa peso, a grama, e aí a gente cobra por peso do que ficar medindo peça por peça. Mas para chegar nesse valor do peso, a gente fez uma equivalência entre o tamanho em volumes, né, a metragem cúbica e o peso. Bem, aí nós temos os fornos a lenha. Então vamos passar agora para os tipos de fornos. O forno a lenha que eu estou mostrando para vocês é um forno no origami de várias câmaras. Ele está construído assim na encosta, na parte que vai subindo, porque eles aproveitam que a fornalha fica na parte de baixo, o ar quente geralmente ele sobe, então esse calor vai subindo e vai aquecendo as câmeras para cima. Vocês podem ver daqui na foto da esquerda que nós temos umas marcações. Essas marcações aqui na lateral do forno são as entradas da fornalha, onde vai sendo colocada a lenha e vai aquecendo as câmaras. Uma das características bem importantes da queima a lenha é o fato de que o tipo de madeira ele vai ter uma influência muito grande na temperatura que esse forno vai atingir. As madeiras claras geralmente são madeiras que atingem uma temperatura menor e as madeiras mais escuras elas são aquelas madeiras que alcançam a temperatura alta. Então, o importante, se você tem intenção de fazer uma queima-lenha, é garantir que você tenha o abastecimento de lenha. Geralmente, as queimas a lenha são mais demoradas, porque o esquente é mais lento, para que você não vá muito rápido e acabe não estourando as peças, né? E E também porque quando os fornos a lenha são construídos, eles acabam sendo construídos numa dimensão maior, então você precisa de mais tempo para esquentar. Mas o interessante mesmo da queima-lenha é o fato de que se aproveita a cinza decorrente da queima da lenha para esmaltar as peças. Então, isso é feito de que maneira? Conforme a lenha é introduzida na fornalha, ela vai sendo queimada e produzindo essas cinzas. Essas cinzas acabam voando por dentro do forno, junto com o ar quente que está circulando, e elas vão se depositando, se acumulando na superfície das peças. E quando as temperaturas chegam a graus muito elevados, acontece que essas cinzas elas se fundem, elas derretem, formando uma camada vítrea sobre as peças.
Nas queimas mais antigas, quando os ceramistas não queriam que essas cinzas se depositassem sobre as peças, o que eles faziam eram construir muflas, que são, ah, vamos dizer, caixas de cerâmica, onde eles colocavam as peças mais delicadas que eles tinham previamente esmaltado. E aí, dentro dessas muflas, eles colocavam essas peças que eles queriam proteger da cinza e queimavam essas peças no local do forno onde recebesse a menos possibilidade possível de acúmulo de cinza. Geralmente eram as câmaras mais longe e, e aí quando terminava a queima, essas peças elas estavam resguardadas dessa cinza. Mas o bacana mesmo, na minha opinião, é que as peças aproveitem o que de melhor cada queima tem a oferecer. E no caso da queima a lenha, ela é a própria cinza. Então, os ceramistas, eles costumam colocar as peças numa posição em que, pensando que essa peça já nessa posição, ela vai receber na parte de cima o acúmulo de cinza, essa cinza vai derreter e vai formar uma camada vítrea, e aí quando você desenforna a peça, você muda a posição dela para o original, e aí você vê que ela tem uma uma cobertura de esmalte diferente do que você normalmente conseguiria ter num forno a gás ou elétrico. Existe um vídeo do Sensei Koma no meu canal do YouTube, Flávia Pirker, onde eu filmei um pouquinho a trajetória do Sensei e mostra bastante o interior do forno dele, mostra ele falando da lenha, é bem interessante, vale a pena ser assistido. Bem, agora nós vamos passar para o forno a gás. Do lado esquerdo, vocês podem ver o Frank, é o Frankenstein, meu forno a gás de alta temperatura. E do lado direito, há um tambor chamado Norberto, que é o meu primeiro forno. A priori é um forno de raku, mas com ele eu fiz muitas queimas de biscoito, queima de baixa temperatura. Então, assim, para quem tem interesse em conhecer o forno a gás, começar com um forno de tambor é uma excelente opção. O importante que você tem que ter em mente é que o forno a gás ele oferece alguns riscos que você deve estar muito ciente e tomar bastante cuidado com o gás. Então, o primeiro deles é que o forno esteja localizado num local arejado, de preferência um local que tenha portas, muitas portas, janela ou até uma varanda, mas que tenha uma cobertura, claro, para não receber chuva e vento. E também é importante que esse local não tenha ralo, porque o gás ele é muito mais pesado do que o ar. Então, se houver eventualmente algum vazamento de gás, a tendência é que ele vai para o chão e se tiver ralo, ele entra pelo ralo e ele acaba ficando na tubulação. Isso é perigoso, porque qualquer tipo de faísca ou fagulha pode explodir o que está ali depositado no encanamento. Uma outra questão é que os botijões que a gente compra, botijão de cozinha, eles vêm com o que a gente chama de gás, mas na verdade é um líquido que tem dentro. E o que a gente utiliza é o gás resultante. Esse líquido, ele tem um tempo em que ele vai se gaseificando. E pelo tubo sai esse gás que chega até o fogão e é onde a gente bota fogo. Ou vai chegar até o forno onde a gente bota fogo. Esse processo de gaseificação, ele tem um tempo certo, uma velocidade. E quando você acelera isso, ou seja, quando você dá muita vazão para o botijão, uma vazão maior do que a capacidade, a velocidade de transformar esse líquido em gás, esse líquido pode começar a congelar. E aí, o perigo é que se você ficar forçando a vazão, aí o botijão pode explodir.
Então, o que nós ceramistas fazemos geralmente é deixar esse botijão dentro de um lugar com água, preferencialmente água morna, para evitar esse congelamento, e também procuramos não forçar a vazão dos botijões. No meu caso, para o forno grande à esquerda, o Frank, o que eu faço é que eu tenho 4 botijões, todos ficam submersos na água durante a queima, e eu deixo a vazão muito baixa de cada um deles para não ter perigo de forçar que saia mais gás do que a velocidade da reação de gasificação. Um outro tipo de forno que existe também é o forno a diesel, muito comum na Europa e na Ásia. Esse forno eu visitei no ano passado, quando eu estive no Japão. Ele é um forno a diesel e ele é chamado de tunnel kiln, porque é um forno de túnel. As peças são colocadas num carrinho e esse carrinho vai percorrendo o interior do forno, de modo que a queima vai acontecendo enquanto o carrinho está em movimento. Vocês podem observar que aqui ao lado desse forno nós temos o encanamento, e esse encanamento é o que carrega, o que traz o diesel para ser queimado. Então, isso também às vezes lá no Japão eles utilizam vaselina para queimar. Eles gostam muito de parafina, vaselina, essas coisas à base de petróleo, e eles utilizam bastante. Então nós vamos ver mais adiante, vamos entrar nesse forno túnel para ver exatamente como que é o percurso do carrinho dentro do forno. Assim que a gente entra pela porta dianteira aqui, você pode perceber que essa primeira parte do forno, os tijolos são mais escuros. Essa é a parte de aquecimento. Eles estão mais escuros porque aqui é onde acontece que queima a água e toda a matéria orgânica, o carbono, e que está nas peças de cerâmica no carrinho. Então, essa matéria orgânica, essa umidade também vai impregnando essa primeira parte do forno. Então, ali mais adiante, a gente pode perceber os tijolos que já estão mais claros, que é onde começa realmente a temperatura a subir e toda a matéria orgânica já foi expelida. E aí no chão vocês podem reparar que tem os trilhos do carrinho que vai percorrer esse túnel. O carrinho vai percorrendo lentamente e a queima é feita com esse carrinho em movimento. Aqui em Vinhedo tive a oportunidade de visitar a fábrica da Jatobá de ladrilhos e azulejos, revestimentos, em que eles têm um tipo de queima assim com o carrinho em movimento. Essa última parte do forno é onde há o esfriamento. O carrinho fica um tempo aqui até que a abertura lateral possa ser acessada para que as peças sejam retiradas do carrinho. Conhecendo os tipos de fornos, a gente pode agora falar um pouquinho sobre os tipos de queima, para vocês entenderem o que exatamente significa quando as pessoas falam queima oxidante, queima redutora. É um conceito muito simples, em que queima oxidante é aquela que tem a presença de oxigênio. E queima redutora é aquela que tem redução de oxigênio. A queima oxidante, ela é típica dos fornos elétricos, em que você tem uma queima pelo aumento da temperatura. Com as temperaturas altas você consegue fazer com que a argila sinterize, com que o esmalte funda, e você não tem grandes surpresas. Ela não altera a cor do esmalte, ela só esquenta. Na queima redutora, aí já começam outros fatores. Os fornos onde você tem a presença da chama do fogo, você precisa de
dois elementos para manter essa chama acesa. Você precisa do combustível e você precisa do oxigênio, que só na presença de combustível e oxigênio você tem a combustão. Acho que todo mundo já fez aquela brincadeira do copo em que você coloca uma vela acesa em cima de um pires e emborca um copo sobre a vela, e aí, acabado o oxigênio que está ali preso no copo, a chama da vela vai apagar. A mesma coisa acontece com o fogo. Se ele não tiver oxigênio, ele vai apagar. Então, se você, por algum motivo, vai reduzindo a quantidade de oxigênio, e eu já vou explicar de que maneira a gente pode reduzir isso, a chama, ela tende a buscar oxigênio para ela continuar queimando. E onde ela vai buscar oxigênio? Primeiro, ela vai buscar oxigênio dentro do esmalte, nas moléculas que estão ali no esmalte. Então, ela vai queimar essas moléculas de oxigênio e aí ela vai mudar a formulação química do esmalte. E com isso, ela vai causar reações e mudanças na cor do esmalte. Depois, ela vai buscar as moléculas de oxigênio dentro da massa cerâmica. Então, ela vai causar reações diferentes também nessa massa cerâmica que vão resultar numa cor diferente, mais metalizada. E a tendência é que a chama continue buscando oxigênio, aí ela vai procurar qualquer frestinha, qualquer buraquinho do forno para buscar oxigênio. Aí você vê aqueles fornos que estão em labareda com a chama saindo. Quem teve a oportunidade de assistir os vídeos do fórum deve ter visto na palestra da Flávia Santoro. Se você não teve a oportunidade, acessa o site do Fórum de Cerâmica de Vinhedo e procura pela palestra da Flávia Santoro e veja que tem um trecho que ela mostra o forno dela em redução e vocês vão ver as labaredas subindo. É muito bonito de ver. Bem, agora nós vamos começar a falar especificamente sobre o ciclo da queima. E esse eu diria que é o coração do nosso encontro aqui. Por quê? Sabendo como acontece esse ciclo da queima e o que acontece com a peça de cerâmica dentro do forno, conforme a temperatura vai subindo, é a chave para você conseguir ter uma boa queima, para você conseguir fazer a sua curva de queima, para você entender e manusear o forno da melhor maneira possível, tirando a maior vantagem para você. Então, repare o seguinte, que nós temos três grandes momentos que estão separados por essas linhas horizontais. O primeiro momento é da secagem, tá lá embaixo, o termômetro até os 300 graus. Depois nós temos o momento da decomposição, que está aqui no meio. E lá em cima, o momento da vitrificação. Vamos começar pela secagem. A secagem é quando você elimina toda a parte de água da sua peça de cerâmica. Como você já deve saber, para colocar uma peça no forno, ela tem que estar em ponto de osso, seca, não pode estar úmida, não pode estar gelada. Mas o fato é que a gente, nesse momento, não conseguiu tirar toda a água existente, porque a água ela só vai evaporar mesmo quando ela chegar nos 100 graus. Eu tô falando da molécula de água pura que está solta por ela mesma. Então, até chegar em 100 graus, essa água ainda está existente ali. Depois, na sequência, você continua elevando a temperatura e você vai chegar em cerca de 300, 350 graus, que é o que a gente chama de eliminação da água química. O que quer dizer isso? São as moléculas de água que estão combinadas com outros elementos, com a sílica, com a alúmina, com elementos do esmalte. Elas estão presentes ali, mas elas não estão sozinhas. Então, essa parte da queima, ela deve ser muito lenta, porque a água, quando ferve, a molécula de água ela vai começar a se mexer
E se ela se mexer e tudo em volta estiver duro e apertado, ela vai acabar atrapalhando alguém, ela vai acabar quebrando alguém. E o que acontece é que nesse momento, se a peça estiver úmida e for levada ao forno, a peça vai explodir. E abaixo a foto do que aconteceu com uma mandala que eu coloquei no forno. A mandala estava um pouco úmida ainda, mas eu tinha pressa. Então, quando ela estava chegando perto dos 100 graus, essa água começou a ferver. Ela estava cheia de água, ou seja, era molécula fervendo e em movimento por todo quanto é lado da peça. A peça explodiu e virou farofa de peça. Então, com isso, fica aí a ideia de que até os 300, 350 graus, o ideal é que você não acelere a queima, que você mantenha uma queima lenta. Eu sugiro 100 graus por hora, para dar tempo dessa água evaporar lentamente, sem correr o risco de explodir ou danificar a sua peça de cerâmica. Aí na sequência, você tem a parte da decomposição. O que é isso? É quando toda a matéria orgânica que ainda está presente na argila, ela vai embora, ela vai ser queimada. E toda a matéria orgânica, ela não ultrapassa os 800, 900 graus. Então, nisso vai tudo embora e o que vai restar é só o mineral mesmo. Bem, mas antes da gente chegar nessa parte onde toda a matéria orgânica foi embora, a gente tem ali entre os 550 e os 600 graus um momento muito importante, que é a inversão do quartzo. Vocês já devem ter visto isso em literatura de cerâmica, que é o momento em que o quartzo, ele primeiro expande, dilata e depois ele retrai. Isso é a inversão. Ele dilata, o que é normal acontecer com as matérias que estão sendo aquecidas, mas conforme a temperatura continua subindo, ele volta a retrair. Por isso é conhecido como inversão, que é um movimento que normalmente a gente não vê acontecendo. O que a gente vê na natureza é que conforme vai esquentando, vai dilatando, dilatando, dilatando. Não é o movimento do quartzo. Mas o fato é que para a gente é importantíssimo saber que existe essa inversão do quartzo para entender que nessa temperatura de 550 a 600 graus, quanto mais lento eu for, melhor, para dar tempo de que o quartzo possa dilatar e retrair sem estragar a minha peça, sem trincar. Porque aquele momento, aquele ponto da peça que durante a modelagem ele pode ter sido mais manuseado, virou um ponto frágil. Se você tiver uma queima rápida, nesse movimento do quartzo de dilatar e retrair, esse ponto da peça pode ser aquele que vai trincar, que vai rachar, que vai abrir, que vai soltar uma colagem. Mas se você fizer a curva de modo que você respeite esse momento, que seja um momento lento, você dá tempo para dilatar, você dá o tempo para ela retrair, e isso pode evitar muitos dissabores quando você abre o forno. Aí, continuando o aquecimento, você tem lá a partir dos 700 graus a liberação de carbonato e depois de toda a matéria orgânica vegetal, que são momentos que não são extremamente delicados. E se você tiver que correr ou acelerar sua queima, essa é a hora, a partir dos 700 graus. Continuando, depois dos 1000 graus, a gente tem que toda a matéria orgânica já foi embora, já acabou a fase da decomposição, e aí nós vamos entrar na fase da vitrificação. O que quer dizer isso? A formação do vidro. Aí é a hora que a sua argila vai começar a sinterizar ou o seu esmalte vai começar a fundir. O que é isso, sinterizar e fundir? Sinterizar é o nome que a gente dá para o momento da argila em que ela começa a derreter e formar uma massa compacta. O nome correto é sinterização. E o esmalte, ele começa a fundir, ele começa a derreter e formar essa camada vítrea que fica totalmente grudada na peça de cerâmica. Essa
esse momento é a fundência do esmalte. É muito importante que você conheça o que acontece com a peça em cada momento, em cada temperatura dentro do forno, porque assim você vai conseguir traçar a sua curva de queima considerando todos esses fatores e elencando o que é mais importante para você. Se a peça já passou pela queima do biscoito, você tem que até os 1000 graus já está resolvido, então você vai começar a se preocupar dos 1000 graus para cima, né? E se você ainda vai fazer a queima do biscoito, você tem que estar muito atento a essa eliminação da água, a inversão do quartzo e tudo que é característico da primeira queima. Continuando, eu gostaria de frisar que o ciclo de queima ele não termina quando você alcança a temperatura máxima. O ciclo de queima ele termina no resfriamento da peça. E o resfriamento é tão importante quanto o aquecimento, porque no resfriamento você pode conseguir efeitos, você pode estragar a sua peça, você pode estragar o seu forno, você pode estragar o seu esmalte. O fato é que o resfriamento ele tem muito mais implicações de estragar do que realmente de efeitos visuais. Mas vamos lá. Quando você tem um resfriamento lento, você propicia a formação de esmaltes de cristais, você propicia que os esmaltes eles reajam mais lentamente. Isso pode trazer alguns efeitos interessantes. Agora, quando você deixa que esse resfriamento seja muito rápido, você pode ter algumas consequências bem ruins, como esmaltes craquelados, peças trincadas, resistências estragadas, porque quando você abre a porta do forno, quando ele ainda está quente, esse ar frio que entra, ele vai causar um choque térmico nas peças, o que pode causar o craquelamento e até a trinca das peças, e um choque térmico também nas resistências, que vai fazer com que essas resistências podem até perder a capacidade de continuar transmitindo essa corrente elétrica, e aí você precisa trocar as resistências. O resfriamento ele depende muito da estrutura do forno. Um forno com paredes grossas ou com materiais melhores que mantêm mais a temperatura, eles são muito melhores e mais propícios para uma boa queima. Agora, se o seu forno, como o meu, não tem uma estrutura que mantém por muito tempo a temperatura, o que você pode fazer é organizar uma programação da sua curva de queima de modo que você controla o resfriamento. Porque da mesma maneira que você controla o aquecimento e você vai disparando as resistências para ela esquentar, você também pode controlar o resfriamento, disparando as resistências para que elas mantenham por mais tempo o forno aquecido. O controle de resfriamento do forno é uma prática muito comum para as pessoas que trabalham desenvolvendo esmaltes de cristais, porque é só no resfriamento que você consegue cultivar os cristais. A temperatura ideal para você abrir o seu forno sem correr o risco de estragar a resistência nem as peças seria entre 40 e 50 graus. E aí, para terminar, eu vou deixar como lição de casa que vocês pensem um pouquinho nessa questão do ciclo de queima, o que acontece com a peça dentro do forno, que vocês prestem um pouquinho de atenção no forno de vocês, se ele é um forno que esfria rapidamente, se ele é um forno que mantém mais tempo o calor depois que acabou a queima de desligado. Que vocês coloquem no papel essas características e também coloquem qual é a temperatura
da argila com qual vocês trabalham. Que argila é essa? Uma argila que precisa de quantos graus para ela fechar os poros? Os esmaltes que vocês trabalham, se é de alta, se é de baixa. Considerando todos esses fatores, vamos pensar qual seria uma queima boa para vocês. Também vamos pensar o seguinte: quais os problemas mais comuns que vocês têm na sua queima? Quem já queima? Se a peça trinca, se o esmalte craquela, vamos colocar isso daí no papel e vamos tentar levantar hipóteses do porquê isso está acontecendo com o que vocês já conheceram hoje. E aí na próxima aula a gente vai ver como medir a temperatura, como fazer a sua própria curva de queima, de modo que você consiga não decorar uma receita, mas que você consiga raciocinar o que é melhor para a sua condição, para o seu forno, para a sua argila, para a sua prática, ok? Boa noite!